Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Gente, que domingo maravilhoso esse, né? Como todos os domingos. Aliás, como todos os dias. É tão bom a gente poder viver bem a vida que a gente tem, não é mesmo? Então, mais um domingo do programa Viver Bem, um programa de psicologia, de espiritualidade, que em todos os domingos, né, com a sua permissão, estamos juntinhos aqui através da Rádio Catedral para abordarmos temas da psicologia e da espiritualidade, sempre com uma convidada ou um convidado. Hoje estamos com uma convidada, ela que faz parte aqui do time do programa, ela que também faz parte do time do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese. Então, gente, eu quero convidar todos vocês a participarem aqui com a gente, escrevendo suas mensagens, contribuindo com perguntas, aqui no programa que é nosso. Não é da Sônia, não é da psicóloga convidada, é um programa nosso e é seu também. Então eu peço, vamos pegar uma canetinha aí e vamos anotar? Vou falar, hein? Nosso WhatsApp é o 21 3231 3560. O nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, também quero convidar a ser seguidor do programa Viver Bem. Nosso Instagram, PGM Viver Bem. Já estão curiosos? Sim, estão, né? Estão curiosos para saber quem está aqui comigo hoje nos estúdios da Rádio Catedral. É ela, a doutora Marisa Barbosa, ela que é psicóloga clínica, especialista em logoterapia e outras especializações, ela mesma vai se apresentar. É da paróquia São José, aqui pertinho da Lagoa, São José da Lagoa. Pároco, acho que é o Padre Omar, né? Padre Omar Raposo. Então, gente, o tema que será refletido, será abordado pela doutora Marisa, já ela vai falar, mas o tema é: depressão e ansiedade podem ser hereditárias? É um tema a pedido de uma ouvinte que não quis se identificar. Então vejam, convido a todos vocês, ouvintes da Rádio Catedral e do programa Viver Bem, que possam também sugerirem temas aqui para gente que nós iremos atender com certeza. Mas eu quero dar boa tarde. Boa tarde, Marisa Barbosa. Boa tarde. É um prazer estar aqui para apresentar nessa tarde de domingo esse programa tão bem assistido, né, por todos os ouvintes da Rádio Catedral. E Marisa, falei que você é especialista em logoterapia, é psicóloga, é da paróquia São José da Lagoa. Somos profissionais e nosso CRP, gente, CRP, Conselho Regional de Psicologia, nós fazemos questão de divulgá-los, até porque todos os profissionais aqui convidados são todos profissionais ativos, né, em dia com o nosso registro, com o nosso conselho, que é o órgão que nos acompanha. Seu CRP, Marisa? O meu CRP é 33189, daqui da região do Rio de Janeiro. Eu atualmente estou atendendo online e presencialmente na clínica Vitor Frank, que fica no Largo do Machado. Ah, que bom, Marisa. E Marisa também faz parte aqui do time dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese e que somos acompanhados pelo bispo auxiliar Dom Antônio Augusto. Todos os meses temos nossas reuniões. Bem bacana, né, Marisa? Com certeza. E os temas são fantásticos. Vem um tema aí bem legal. Gente, nós estamos falando do grupo das reuniões. Todos vocês estão convidados. Tem sido pelo Zoom. Já estaremos voltando presencialmente, mas ainda neste mês de maio teremos uma palestrante que é de outro estado e vocês poderão acessar o Instagram ou aqui mesmo pelo programa e se candidatar a participar.
ouvir Dom Antônio, ouvir a palestrante e nos conhecer também. Mas, doutora Marisa Barbosa, o tema que fala sobre depressão, sobre ansiedade, né? 2 temas até num só, nós estávamos conversando sobre isso, né? Num cafezinho aqui, tanto Marisa e eu gostamos muito de café. Então, Marisa, poderia fazer um contexto, dar um cenário, falar um pouquinho sobre esse tema, depressão e ansiedade? Podem ser hereditários? Bom, com certeza essas duas doenças, né, tanto a depressão quanto a ansiedade, esses 2 tipos de doenças psicológicas, têm um fator hereditário que tem um fator hereditário que influencia na vida das pessoas, porque a genética, né, traz esse componente mesmo, né? Até também porque os nossos, como a gente estava conversando, né, Marisa, os estudos científicos que a gente tem acesso comprovam que um percentual, que aí eu não me lembro, não sei se você se lembra, mas um percentual significativo comprovadamente causas genéticas, né? E outros também, fatores ambientais, né? O que nós também podemos falar sobre fatores ambientais? A criança nasce, tem sim a composição genética, mas vai se relacionar. Vai se relacionar na escola, depois cresce, vai para a faculdade, se torna adulto, se relaciona com o ambiente de trabalho. E veja, né? Nós nos relacionamos com o ambiente também. Esses fatores ambientais também podem nos provocar depressão, ainda que haja lá a história genética, né? E é isso que eu e Marisa estávamos conversando, né? Então, os fatores biológicos e psicológicos, eles influenciam muito nas relações humanas. E o social mais ainda, como você falou, as crianças, elas são criadas, né, no seio da sua família, e depois elas vão para as escolas. Então, como essa história de vida, elas se relacionam, pode influenciar tanto nesses fatores de depressão quanto ansiedade. Com certeza, isso é uma coisa que tem que ser muito estudada ainda, que ela tem a influência nesses fatores hereditários. Porque famílias que têm depressão ou ansiedade, o núcleo familiar ele se torna, às vezes, muito, muito triste, né? Então, isso pode influenciar na gestação, na criação das crianças, em todo o desenvolvimento. Então, a gente tem que ficar sempre alerta, né? Que pode ser um perigo que pode acontecer nas famílias, nas relações humanas. Verdade, Marisa. E você colocou aí com bastante propriedade essa questão da relação humana, né? Que todos nós, né, não somos uma ilha, então vamos nos relacionar mesmo, graças a Deus. E através dos nossos relacionamentos, costumo dizer que nos tornamos pessoas melhores e mais fortes, né? Ainda que alguns perfis, né, possam desenvolver uma ansiedade maior, uma depressão, que já está lá, né, na questão genética. Mas já que nesse tema temos duas, digamos, doenças. Depressão é uma doença. Então, a depressão e a ansiedade. Poderia falar qual é, Marisa, a diferença entre ansiedade e depressão? Bom, a depressão, ela tem ela está muito no senso comum, né, hoje, atualmente. Ela está ligada muito com a tristeza. Mas atualmente nós percebemos que o deprimido não é mais aquele deprimido que fica na cama. O deprimido, ele está no social, ele vai para a escola, vai para a faculdade, vai para as academias. É muito comum, né? Aquela pessoa que tem o fator da depressão muito influenciado, a parte física, ela vai sempre para a academia, vai sempre fazer uma atividade física para melhorar, mexer na serotonina do cérebro. E isso
influencia muito. Então a gente tem hoje assim, o senso comum a gente costuma falar, todos falam, estou deprimido, estou depressivo. Mas não é assim, né? A depressão é algo mais profundo, que você precisa de uma ajuda psicológica, às vezes um medicamento. E a ansiedade já é bem diferente, né? A ansiedade seria até uma característica da personalidade. Temos pessoas ansiosas, por natureza, né? Ela tem esse perfil de ser ansiosa. Então, dentro dessa ansiedade, ela pode levar para o lado positivo, porque ela pode ser uma pessoa muito produtiva. Quando ela consegue permitir ser ansiosa e trabalhar isso dentro dela, através de psicoterapia, através de várias relações, até mesmo da relação humana, ela evolui muito na sua vida, porque ela começa a ver que ela pode trazer esse fator da ansiedade para a sua vida, produzindo, escrevendo, palestrando, falando em público, porque no fundo, o ansioso, ele tem muita energia ali dentro, que isso pode ser canalizado de uma forma positiva. Perfeito, verdade, né? E nós, por que eu usei a palavra perfeito? Gente, todos nós somos ansiosos, né? Aí existe o ser humano nasce e até precisa de um pouco de ansiedade. A ansiedade, a ânsia de, leva o ser humano a se movimentar, como a doutora Marisa coloca, pode ir para atividade, pode escrever um livro, né? Então a ânsia de leva de forma equilibrada, né, o ser humano a responder às demandas da vida. Agora, existe, quando chamamos de doença, que precisa de uma intervenção medicamentosa e uso de psicofármacos, por exemplo, nós, psicólogos, não temos a competência para prescrever, mas é nossa responsabilidade orientar, até porque conhecemos, né, de psicofármacos, dos próprios sintomas que o paciente apresenta, e aí nós já estamos falando daquela ansiedade que nós chamamos de doença, ansiedade patológica. É aquela que faz com que a pessoa tenha um transtorno que a incapacite, né, e vamos falar disso também, né, até porque atendemos isso na clínica, né, Marisa? Então, inevitavelmente estamos lidando com isso todos os dias. Mas todos nós, seres humanos, temos um pouco de ansiedade, sim. Então, a Marisa fala dessa diferença, né, entre ansiedade e depressão. Ela também diz que nós precisamos ter essa consciência e pontua sobre a necessidade de psicoterapia. Perfeito, sim, né? Agora, pode falar então, falou da depressão. O que é ansiedade, Marisa? A ansiedade, ela pode se manifestar muitas vezes como uma sensação de desconforto, um sentimento desagradável de apreensão, quase sempre acompanhado de uma tensão, de uma antecipação dos fatos. Se a gente for observar, a gente vive a ansiedade, a gente está sempre vivendo no futuro. A gente não vive o presente, a gente sempre antecipa algo que vai acontecer. A gente cria, né, coisas dentro de nós, com o fator da ansiedade, que em vez da gente estar vivendo hoje, a gente vai antecipando o que vai acontecer depois. Então eu acho que a ansiedade está muito relacionada com a questão temporal. A gente tem o passado, o que a gente viveu, a nossa história, tem o presente, o que a gente está vivendo atualmente, e o futuro. Então a ansiedade, a gente está sempre projetando para o futuro algo que às vezes nem vai acontecer. E isso a gente fica muito, vamos dizer, ansioso, porque pode acontecer, se eu tenho que fazer uma coisa muito importante, aí eu já penso que eu vou pegar um ônibus, que eu vou pegar Uber, que o Uber não vai passar, que várias coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, e isso só influencia de uma forma negativa, que no fundo a gente está projetando para o futuro. A gente tem que aprender a viver o presente. Então é isso que vai ser o gatilho maior para a gente poder lidar bem com a nossa sociedade. Sim, e interessante isso desse antever, né, que
algumas vezes paralisa a pessoa. Isso vem carregado com angústia, né? Essa perturbação, diria, uma perturbação até do próprio espírito, da própria serenidade, da própria paz, que devemos perseguir essa paz, cultivar a serenidade. Então, a ausência disso é aflição, é ansiedade, é isso que a doutora Marisa vem colocando, né? Tem perguntas chegando, Marisa Barbosa. Como lidar com a ansiedade? Chegou pelo WhatsApp essa, ó. Como lidar com a ansiedade e a depressão em tempos de pós-pandemia? Muito boa essa pergunta, não identifica a produção aqui que nos encaminha. Como lidar com a ansiedade e a depressão em tempos de pós-pandemia? Bom, atualmente, né, a gente está vivenciando o pós-pandemia. Ficamos 2 anos, né, na pandemia. Muito. Sim. E aí a gente tem a questão de estar vivenciando nos consultórios, né, muitas pessoas que estão com a saúde mental debilitada, porque elas ficaram muito tempo presas ali em casa, e aí quando saem, elas às vezes se assustam, né, e ficam muito ansiosas com a quantidade de pessoas. Então isso é uma coisa que vem acontecendo muito atualmente. Gente, esse programa é tão maravilhoso que passa muito rápido. A gente não deu conta, mas a produção sinaliza que precisaremos fazer 1 minutinho de intervalo. Aguardem aí, voltaremos já já. Queridos e amados ouvintes, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, retornando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. É um programa que nos ajuda a refletir sobre psicologia, sobre espiritualidade, mas principalmente como viver bem esse milagre que é a vida que a gente tem, né? Que é um presente de Deus a todos nós. Hoje eu estou com a doutora Marisa Barbosa, convidada deste domingo, ela que é paroquiana da Paróquia São José, aqui da Lagoa. E eu falo aqui, gente, porque a rádio é aqui na Glória, e a Lagoa Rodrigo de Freitas é logo ali. Então, ambos os bairros aqui na Zona Sul do Rio, e tudo muito pertinho. A doutora Marisa Barbosa está respondendo sobre o tema: depressão e ansiedade podem ser hereditárias? Anotem nosso WhatsApp, colabore aqui fazendo suas perguntas, dando sugestões de tema. E aí eu vou dizer o nosso WhatsApp, é 3231-3560. 3231-3560. E continuam chegando perguntas, gente. Doutora Marisa, preparada para mais uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp? Olha que interessante, estamos falando sobre hereditariedade, e aí uma pergunta de ouvinte que não quer se identificar. Ela diz assim: a depressão pode passar de pai para filho? Com certeza. Existem estudos, vários estudos que mostram que famílias com pessoas deprimidas, muitas vezes o pai tem filhos deprimidos também, porque o fator genético ele influencia muito na composição, né, na vida do ser humano. Então, existem vários estudos que dizem que pais e filhos, que pais, né, que podem ter filhos deprimidos, porque a depressão ela tem um fator muito forte da bioquímica do cérebro, né? Então, esse fator genético, ele pode influenciar. Eu acho que também, né, nas relações que tem ali naquele lar, como são pais que já têm uma predisposição a ser deprimido, na hora de educar seus filhos,
eles podem passar isso também de uma forma natural, né? Por como ele já tem esse perfil de ser uma pessoa predisposta a ser deprimida, então isso é uma coisa que pode acontecer naturalmente nas famílias, terem filhos deprimidos. Isso um risco que pode acontecer com essas crianças. Como pode acontecer também o contrário, né? Ela conseguir fazer com que isso, a criança veja isso dentro da própria família e ela consegue, através dessa relação, ela pode ficar mais forte, ser resiliente, ajudar os pais e com isso também até estudar, né, sobre isso e não ter esse tipo de doença, por já estar tão próximo, né? Sim. Então ela tem esse amadurecimento com ela. É verdade, né? E no bloco anterior, né, quando você fala sobre essa diferença entre tristeza, depressão, gente, lembrar que a tristeza é normal, é um fenômeno que faz parte da vida, né? O ser humano, a gente costuma lembrar que a vida tem sofrimento, não é mesmo? Então, lembrar que a tristeza é normal. A tristeza, quando ela vai para um estado, digamos, patológico, ou seja, a pessoa nunca mais dá um sorriso, a pessoa nunca mais para de chorar, aí sim, aí nós precisamos observar esse estado patológico, porque já caracteriza uma depressão. Então, crianças já nos perguntaram, né? Criança também tem depressão? Sim, é preciso papai, mamãe, tio, ficar atentos ao comportamento, mas nunca misturar, não ter, digamos, uma avaliação precipitada. Precisa buscar, sim, os profissionais capacitados, principalmente o psicólogo, né, primeiro, que é o profissional capacitado para fazer uma análise desse comportamento. Agora, quando você fala também dessa predisposição, né, que passa de pai para filho, sim, falamos do que é genético, né, do que é hereditário. E também há o que a doutora Marisa coloca, que é essa capacidade que o ser humano tem também de lutar, vou usar a palavra lutar, né? A partir das atitudes, das suas escolhas, lutar contra esse estado interior que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar. Eu diria que somente Deus e cada um de nós, né, conhece bem aquilo que a gente está passando. Agora, possivelmente tenha sido a mesma ouvinte que fez essa pergunta. A depressão pode passar de pai para filho? E a pergunta é, quando se tem pai e mãe com depressão, os filhos também podem nascer com essa doença? Acho até que a doutora Marisa já respondeu, né, de certa forma, mas se quiser complementar. Eu já respondi, mas eu queria complementar uma coisa assim que a gente está acontecendo atualmente. Como a gente falou no bloco anterior da pandemia, a gente tem recebido nas escolas, né? Nas escolas, a gente tem recebido muitos adolescentes e crianças que elas estão estranhando a escola. Isso também tem um fator muito forte da depressão, porque como elas ficaram muito tempo dentro de casa, tendo aula online, sem o contato e o convívio com as crianças, então elas ficaram muito introvertidas, né? Foi só aquela coisa de ter aula por computador, algumas escolas se adaptaram rápidos, outras não, mas foi um corte ali na evolução daquelas crianças. Elas passaram por um período de muito... que deve ficar muito em casa. Então está acontecendo um estranhamento quando as escolas estão recebendo uma demanda muito grande de crianças adoecidas no pós-pandemia, por esses fatores, por ter vivenciado um corte na evolução dela, que o normal é você ir à escola, trocar com seus amiguinhos, se desenvolver, e ela
vai agora para a escola, mas ela tem um estranhamento ao voltar à rotina, às vezes por um despreparo emocional ainda, porque foi algo que não foi construído ainda e foi cortado, uma coisa que seria uma coisa natural, ir para a escola. Então, a gente tem recebido muito no consultório crianças e adolescentes sofrendo de depressão, de ansiedade, de vários fatores, fatores psicológicos. Isso tem sido muito comum. Entendo, Marisa. Bem interessante, né? Esse complementar. E tem uma pergunta que vem da produção, falando já da adolescência. Nós falamos da criança, né? A pergunta acredito que tenha sido da mesma ouvinte, né? Mas a pergunta que nos chega é: quais os motivos da depressão na adolescência? Eu gostei muito quando você toca no que fato, né, a questão pandêmica, né, esse tempo de contingência, esse tempo onde a criança se desenvolve, mas restrita ali naquelas quatro paredes, né? Agora estamos passando para outra fase, motivos da depressão na adolescência. Poderíamos citar alguns? Sim, a adolescência é uma fase muito complicada, né? Vamos falar assim, complicada não seria bem a palavra. É uma fase de desafios, porque é uma fase de transição. Ela foi criança, né? E ela está adolescendo, ela está crescendo, se desenvolvendo, ela está se individualizando, se tornando adulta. Ela fica meio que no meio do caminho. Ela não vai nem para o pediatra e não vai para o médico de clínico geral. Tem um profissional ali no meio do caminho, né, que chama o herbiatra, que trata exatamente desse processo, que é um processo de muitos desafios, de muitos questionamentos. Então elas ficam às vezes muito inseguras, solitárias, e isso podem ocasionar depressão. Elas ficam, porque é numa fase de construção, ela está saindo do núcleo familiar e está se tornando uma adolescente, futura adulta. Então esse adolescer, esse crescer, pode gerar nela muitos questionamentos que pode ocasionar, como a gente tem recebido bastante no consultório. Eu atendo adolescentes, gosto muito desse público, porque é um público que traz um desafio. E o adolescente atual, ele está muito assim voltado para a área digital, né? Então isso torna ele às vezes muito introvertido, muitas vezes ele não quer sair de casa, ele não quer se relacionar. Então, com essa coisa da pandemia, a relação humana, as relações são totalmente diferenciadas, né? Na adolescência. Tudo fica muito grande, tudo fica muito... gera muita... A emoção, tudo é uma coisa pequenininha se torna enorme, porque eles não sabem lidar com isso. Como lidar com esse processo de crescimento. Tem o estirão, eles se tornam grandes rápido, as roupas não cabem, e aí como é que fica isso? Eu tô feia, eu tô bonita, eu tô gorda, eu tô magra. Isso vai ocasionando muitos questionamentos que podem levar tanto a um processo de depressão, como também pode, como temos no nosso tema, um processo de ansiedade também, gerando ansiedade nas relações de amizades, naqueles momentos quando eles começam a ficar e se relacionar. Então eu acho que com certeza podemos ter muitos adolescentes sofrendo, né, desse mal que seria a depressão, uma doença muito, muito comum nos dias atuais. Interessante isso, você falar das fases, né? Falou da criança e agora a pergunta que nos chegou pela produção da adolescência, né? Então a adolescência, eu diria que a depressão ela não tem pautado no que a doutora Marisa coloca, né? Na adolescência a depressão ela não tem uma causa única, né? Tem uma série de fatores e a própria fase da adolescência já traz diversos conflitos da ordem da própria existência, não é, Marisa? E você que acompanha, né, um público maior na sua clínica, né, como adolescente, você sabe desse lugar que eu estou falando.
Agora, falamos das fases, falamos da criança, falamos da adolescência, então vamos partir para outras fases. Uma curiosidade, qual é a fase ou a faixa etária, ou o gênero, homem ou mulher, enfim, dialogar isso, falar um pouquinho para os nossos ouvintes, qual é a fase que mais a depressão pode afetar? Será que poderíamos falar um pouco mais sobre isso? Se tem uma faixa etária, se tem uma fase da vida, que a gente acompanha alguns casos clínicos, por exemplo, até para ilustrar essa minha pergunta. Recentemente, me procurou uma pessoa que está prestes a se aposentar, né? Ali com 60 anos, acho que ele é homem, tem 65 anos, prestes a se aposentar este ano. Então, essa angústia ou este medo, ele aos 65 anos, porque nós estamos até falando disso, essa preocupação da mente consciente sobre o que eu vou fazer. Então, é mais para ilustrar o tema aposentadoria também, quando chega, e pode causar um estado depressivo, que nós chamamos de depressão transitória. Mas vou deixar a doutora Marisa colocar. Com certeza, esse fator desse processo de sair, né, da sua rotina, como seria a aposentadoria, ela pode ocasionar, sim, porque ele está naquela rotina natural, né, do trabalho, e ele vai sair, é um corte, então ele precisa de ter um preparo, muitas vezes que a sociedade não prepara, né? A gente tem que se aposentar, a gente tem que sair do trabalho. E aquela pessoa que passou a vida inteira com a sua rotina, isso é muito comum nos homens, né? Porque como os homens, eles têm mais essa relação com o trabalho mais forte, não que a mulher não tenha, mas a mulher também, ela tem uma relação com o trabalho, com o filho, com a casa, uma ocupação maior, né? A mulher é multitarefa. Então, dentro desse processo do aposentar, eu acho que o que eu vejo é que a sociedade, o homem ele fica mais predisposto a sofrer da depressão. Que às vezes ele acha que a depressão às vezes é uma tristeza por não ter uma ocupação para ele naquele momento. Eu acho que isso, com certeza, isso pode ser um fator que pode desencadear um processo de depressão. Sim. E qual é a fase da vida? Será que aí você fala de algo que é pontual, né? Como eu ilustrei, da aposentadoria. Aí falamos que as crianças podem ter depressão. A depressão tem sim, estudos comprovam que há um componente genético, também os fatores ambientais, e também os idosos, Marisa. Será que afeta essa parte da população? Poderíamos trazer algo com certeza, a gente vê muito, acontece aí, já vou mais para o público das mulheres. Por como as mulheres, elas ficam, as pesquisas falam que elas ficam viúvas muito cedo, né? O lar fica vazio, todos os filhos já casaram, se elas foram casadas. Então, aquele processo de ficar muito solitária, isso a gente vê, né, no nosso cotidiano, até mesmo nas paróquias que a gente frequenta, né? A gente tem muitas mulheres. E as mulheres têm uma tendência, às vezes, a se afastar, às vezes elas escondem, né? Que a depressão ela é muito silenciosa. As pessoas não querem mostrar, como eu falei no início do programa, o deprimido hoje em dia, ele está no social. Ele não é aquele que fica isolado em casa. Então a gente está se relacionando com pessoas deprimidas no nosso convívio social, na rua, no shopping, nas academias. Em todos os lugares a gente pode ter pessoas que têm um estado deprimido, porque a depressão também ela tem essa coisa. A pessoa que tem tendência a ser deprimido, qualquer fator no ambiente externo pode ocasionar uma depressão. Uma coisa que eu costumo falar muito até no consultório, que é quase uma palavrinha mágica, vai ser até engraçado falar isso, mas o chocolate é um grande antidepressivo. Eu acho que ter um chocolatezinho na bolsa
faz uma mágica absurda. Então, andar sempre com um chocolatezinho. Tem pesquisas que falam isso, né? Dá um prazer a mais comer chocolate. Então, já que a gente acabou de sair da Páscoa, né? Vamos manter aquele chocolatezinho que restou da Páscoa, passar na loja americana, comprar um chocolate, manter na bolsa. É verdade. E Marisa, olha, gente, eu já estou achando que a doutora Marisa trouxe chocolate para a equipe toda aqui. Não que estejamos depressivos, mas para evitar, já é um SOS, ao invés de remédio, come chocolate. Ai, uns quilinhos a mais, hein, Marisa? Mas vamos falar então dos sintomas. Você falou das mulheres, que as mulheres têm mais chance de depressão, né? E os sintomas, o que nossos ouvintes, né, podem estar atentos, sejam as suas crianças, sejam os seus idosos, ou até na sua própria autoavaliação? Que tipo de sintomas a depressão ela expressa, né? As pessoas acabam expressando além da tristeza. Tem algo mais? De uma tristeza, aquela tristeza que falamos no início do programa. Se você chegou agora, né, está nos ouvindo agora, lembrar que a tristeza faz parte da vida humana. Graças a Deus. Também ficamos tristes, mas a tristeza patológica é aquela que nunca passa. Aí sim, vamos ficar atentos. Então, sintomas da depressão, Marisa. Sintomas de depressão. Se isolar, né? Não se relacionar com as pessoas. Porque nós somos seres humanos sociais, né? Então, a partir do momento que a gente se isola, a gente fica na nossa casa, no nosso espaço interno, a gente tem uma tendência a estar deprimido. Então, eu acho que quando a gente começa a observar que aquelas pessoas estão muito caladas, quietinhas, sem sair, sem falar, sem se relacionar, isso já é um fator de alerta, né? Quando se muda o comportamento. Nós podemos ser tímidos, fechados, mas tem pessoas que podem mudar de comportamento naquele momento da sua vida. Então, eu acho que isso é um fator que influencia muito, se a gente ficar observando as relações humanas de uma forma geral, né? Isso é um fator que a gente tem que ficar sempre de olho. Esse seria um dos sintomas mais marcantes quando a gente pensa nas relações humanas. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da ansiedade, porque o tema fala também, deixe-me lembrar o tema, depressão e ansiedade podem ser hereditárias? Então, ansiedade, já acredito que a doutora Marisa já tenha abordado o que é ansiedade. Poderia contextualizar algo mais, como acontece, como tratar? A ansiedade é um fenômeno que ocorre nos seres humanos como se fosse um sinal de alerta, né? No corpo. Então ela pode ter uma relação, como falei anteriormente, né? Uma relação muito forte com o tempo, né? A ansiedade ela está sempre projetando o que foi construído ela está vivendo o hoje, o presente. Aí ela tem que fazer algumas coisas na sua vida, né, no círculo natural da sua vida. E aí aquele fator ele projeta para o futuro, ele fica com os seus pensamentos, né? São pensamentos que invadem. O ansioso ele tem muito pensamentos, vamos dizer assim, são muitos pensamentos negativos. Eu acho que uma coisa que tem que colocar em mente é que a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. Eu acho que isso seria o fator principal. Como a gente lida com a nossa ansiedade? A gente tem que se permitir, muitas vezes, ser ansioso e gerar isso de uma forma positiva para a sua vida, porque com isso nós podemos lidar melhor, né, com esse traço de personalidade. Sim. Olha, uma ouvinte, Jane,
de Realengo, ela pergunta: qual é a causa da ansiedade? Qual é? Pode ter uma série, né? Algumas causas. Mas qual é a causa? Primeiro, agradecer a esta ouvinte, Jane de Realengo, que colabora aqui com a gente. E muito obrigada, Jane. E vamos passar a pergunta para a doutora Marisa. Qual seria a pergunta mesmo? A ouvinte Jane de Realengo, ela pergunta: qual é a causa da ansiedade? A origem, né? Sim. Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Porque, pensando em fatores psicológicos, a gente tem uma causa, a gente não vai conseguir muito definir uma causa, porque as relações com a subjetividade, né, são coisas que a gente não tem como saber por que você é ansioso ou como você ficou ansioso. Eu acredito sempre que é um traço de personalidade. Você tem isso na sua personalidade, você já nasce predisposto a ser ansioso, e você vai poder, com isso, se permitir a vivenciar essa ansiedade e trabalhar isso com várias... a partir do momento que você se aceita sendo, você se permite ser ansioso, você pode viver de uma forma mais suave, né? Porque você sabe o que você tem, então você já é consciente com aquilo. Então você pode naturalizar isso e levar ao lado positivo. Como eu costumo falar, a ansiedade ela também pode ser uma ansiedade produtiva, através das suas relações. Sim, então, gente, vamos precisar fazer mais um minutinho de intervalo. E aí, quando voltarmos, entraremos no último bloco. Aguardem aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Voltando aqui ao último bloco. Uma pena que esse programa acaba passando tão rápido. Continuo aqui com a doutora Marisa Barbosa, ela que é paroquiana da igreja aqui da São José, uma igreja bonita, gente toda de vida, ali na Lagoa. E ela, especialista em logoterapia, claro, é uma das abordagens da ciência psicologia. Quando a gente fala em abordagem, gente, a gente também está falando de uma forma, de um método. Todos nós, psicólogos, somos especialistas na saúde mental e comportamental do paciente que nos procura. Não temos competência por prescrever, mas as abordagens nos formatam, nos leva a compreender a pessoa humana que está à frente. Quando falamos em abordagens, falamos de técnicas também. Então, existe a logoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, junguiana, enfim, psicanálise. Veja, é um leque. Qual é que é a mais correta? Todas se complementam. Por quê? O que vai dizer que está sendo correto, perfeito, dando resultado é a própria pessoa. E eu costumo dizer que é o vínculo que cura. Por que o vínculo? É a transferência, esse vínculo da relação dialógica entre o terapeuta e seu paciente. Vejam que são duas pessoas humanas. Uma que tem o conhecimento científico e a outra que tem o sofrimento. Então é nessa linha, por isso não pontuamos especificamente o tratamento com uma ou com outra. É o próprio paciente na sua liberdade, é quem busca, né, o profissional. Então, doutora Marisa, tem perguntas chegando, isso é muito bom. Queremos agradecer a todos os ouvintes, né? A doutora Marisa já vem abordando sobre a ansiedade, respondeu
a causa, né, que foi da ouvinte Jane de Realengo. E agora tem outra pergunta que chegou da produção. Como se manifesta a ansiedade no início? Né? O ser humano nasce ansioso, né? Ou não nasce ansioso. O ser humano tem ansiedade que é natural, mas como? A pergunta é, como se manifesta essa ansiedade que talvez seja ansiedade patológica? Como se manifesta? A ansiedade inicialmente ela pode se manifestar através de sensações físicas, de desconfortos, através de sudorese na mão, ataque cardíaco, pensamentos negativos, né? Sim. Elas têm várias formas de se manifestar no socialmente. E aí a gente fica dentro, né? Muitas vezes a gente internamente, o ser humano fica ansioso, ele fica nervoso, vamos dizer assim, é como se o espírito estivesse sem paz, ele fica angustiado ali dentro. E para não transpor aquilo, o coração começa a bater acelerado, que é a parte emocional, começa a ficar nervoso na sua fala, começa a ter, às vezes até quando chega a um tipo de ansiedade muito elevado, tremores, não consegue sair de casa, né? Gagueja. Então são vários fatores físicos que influenciam também no fator da ansiedade. Quando ele chega a ter um tipo de transtorno, que a gente tem um transtorno generalizado o TAG, né? O transtorno generalizado de ansiedade. Isso aí já chega ao extremo. Aí nesse ponto nós temos que ter ajuda medicamentosa, né? Através de um psiquiatra, fazendo em conjunto com o psicólogo a terapia, que eu acho que assim, quando a gente chega a um transtorno, o ser humano já paralisa, né, as suas relações humanas, a sua vida cotidiana. Então aí quando a gente chega a esse ponto, a gente tem que, o alerta, né, é maior. Então as pessoas que estão ao redor, elas têm que ser muito pacientes com essas pessoas, porque esse é um transtorno que ocasiona muito sofrimento à alma humana. Perfeito. E quando você fala da TAG, né, que está esse transtorno de ansiedade generalizada, ela vem muito frequente, né? Principalmente, e é um público que a gente observa na clínica, os adolescentes prestes ao Enem, né? Estão aí abertas as inscrições aí para o Enem, que acontecerá em novembro. Então essa faixa etária que não tem a maturidade de um adulto, ela de uma forma até mais comum, ela é afetada pela ansiedade que nós estamos refletindo aqui, que é a ansiedade patológica, né? E ela vai se manifestar como? Assim como a doutora Marisa, né, bem coloca, sudorese, taquicardia, já vi também gagueira, a pessoa de uma hora para outra desenvolve esse problema, né? Mas é quando o paciente ele se sente incapaz de relaxar. Então, nós também damos algumas orientações, né, Marisa, para o paciente, antes de ir para a intervenção medicamentosa, ele pode ter algumas atitudes para que possa reduzir essa ansiedade, ânsia de, né, algo que está ainda para frente, né? Com certeza, a gente pode usar técnicas de relaxamento, fazendo técnicas de respiração, pode fazer técnicas meditativas, tem muita gente que vai para fazer alguma atividade física, caminhar, espairecer. Eu acho que são fatores que ajudam muito, né? São várias dicas que a gente costuma dar no consultório que fazem com que diminua ou amenize, né, esse período de ansiedade nessas pessoas que procuram a gente no consultório. E falando dos adolescentes, né, eles estão sempre muito preocupados, né, porque socialmente, né, todos eles são meio que obrigados a fazer. Eu acho que tem muito um peso, né, na cobrança do Enem, de que tem que fazer, e é uma idade muito
muito difícil para você já saber qual a sua profissão que você vai seguir, eles ficam meio perdidos, sem saber qual a faculdade, qual o curso que vai seguir, porque socialmente temos que ter um curso superior, muitas vezes pressionado pelos amiguinhos, pela família, por tudo de uma forma geral. E eles ficam ali naquele fator de que tem que estudar bastante, e hoje em dia, atualmente, né, o Enem, ele pegou um peso muito maior, porque ele é nível nacional. A gente tem a prova que a gente faz aqui e a gente concorre com todo o Brasil. Então, ele ficou muito mais concorrido. Por isso que os cursos de pré-vestibulares, quando o adolescente chega no terceiro ano, ele tem uma cobrança muito excessiva de que tem que passar, tem que fazer. Por exemplo, se ele vai atualmente fazer um curso de medicina, que é uma experiência que já vivenciei na clínica, a pontuação é muito alta e às vezes ele é um bom aluno, mas ele não consegue entrar no curso de medicina. Então ele tem que tentar novamente, e isso vai dando uma pressão nele e ele vai ficando cada vez mais ansioso nesse processo dessas tentativas. Então eu acho que é algo que nós temos que pensar muito nessa fase da vida dos jovens. Perfeito, doutora Marisa. O que a ansiedade tem a ver com a síndrome do pânico? Será que tem a ver? Pode ter a ver, pode não ter. Eu acho que é um desafio, né, pensar nisso. A síndrome do pânico, ela ficaria muito com medo de sair, né, muito influenciada por fatores externos, né? Ela pode, porque dentro dos sintomas de todas as doenças psicológicas, elas meio que se batem uma na outra, né? Porque são algo muito sutil. Muitas vezes você tem uma ansiedade junto com como a gente está falando aqui, com a depressão, junto com vários fatores de humor. A gente não tem um diagnóstico fechado. Quando a gente lida com a psicologia, com esse campo psicológico, porque o ser humano ele tem o físico, que quem toma conta são os médicos, né? Vamos dizer assim, quem medica são os médicos, e o psicológico que a gente está falando aqui. A psique humana ela é muito ampla. Então, às vezes, a gente tem insegurança, medo, ansiedade, vários fatores que a gente não tem como dizer que ela tem isso ou aquilo outro. É uma mistura, né? Somos complexos. Então, a gente não tem como definir se tem uma coisa ou outra. São várias coisas misturadas, porque a gente é um ser único, né? Então, a gente tá tudo ali dentro do ser humano. Então, isso pode influenciar com certeza. Sim. Eu acho que a síndrome do pânico é um dos fatores que pode ocasionar. Ocasionar. E aí sim, compreendemos que o pânico, né, essa síndrome do pânico, essa SP, é uma ansiedade, um quadro de ansiedade exagerado. Ou seja, ela já ultrapassou aquele limite. É isso que desencadeia, por exemplo, uma SP, uma síndrome do pânico. A pessoa está ali e, de repente, subitamente, ela começa a tremer, ela começa a ter medo, ela começa a imaginar, né, criar uns monstros na mente. Mas a produção sinaliza, Marisa, que nós terminamos o nosso programa Viver Bem. Ainda tinha uma pergunta a fazer, mas vou passar da Maria Trindade de Niterói. Então, Maria Trindade, você que nos ouve agora, nós passaremos a resposta pelo seu WhatsApp ou até por e-mail, se você deixou aqui no programa. Então, continue, gente, aqui com a gente. Olha, gente, é tanta gente, eu amo gente. Doutora Marisa, quero agradecer sua participação em nome da toda a equipe técnica, Isoneto Costa, Elizabeth Martins e também meu nome, viu? Sônia Nascimento, e gostaria que você deixasse seu contato e uma mensagem aos nossos ouvintes.
É sempre um prazer, né, estar aqui nesse ambiente falando para vocês um pouco do meu conhecimento técnico, né? Trocar, né, com a Sônia é sempre um prazer. A gente trabalha junto e então atualmente eu estou atendendo online e presencialmente, como falei no início, na clínica Vitor Frank, que fica localizado no Largo do Machado. E o seu contato é por e-mail, é o Instagram, é o WhatsApp? O telefone seria o WhatsApp 21, né, que estamos no Rio de Janeiro, 998056011. Eu também quero agradecer, né, a todos os nossos ouvintes e também quero deixar, como todos os domingos, uma gotinha para a reflexão da semana. O importante, gente, não é vencer todos os dias, mas lutar sempre com os nossos medos, com as nossas fragilidades, com as nossas misérias. Sabe por quê? Porque precisamos ser gratos a Deus para que possamos viver bem a vida que a gente tem. Abençoado domingo a todos e até o próximo programa.